Saber Direito desta semana é sobre direito constitucional. O curso fala sobre o poder constituinte, limites formais e reformas da Constituição e cláusulas pétreas. As aulas são com o professor Luciano Ávila. Olá, meus amigos, bem-vindos ao programa Saber Direito. Esse é o curso sobre reforma constitucional e cláusulas pétreas. Estamos já no nosso terceiro encontro. Lembrando que no primeiro encontro nós tratamos de aspectos relacionados ao processo de reforma constitucional, envolvendo temas como poder constituinte derivado, constituinte originário, as espécies e fundamentos do poder constituinte derivado. Tratamos também do poder constituinte decorrente, da revisão constitucional, da reforma constitucional. E no segundo encontro abordamos os limites formais subjetivos para a apresentação de propostas de emenda à Constituição. A partir de agora, no terceiro encontro, eu os convido para tratarmos dos limites formais objetivos, ou seja, nós vamos tratar das regras do processo legislativo propriamente dito para a aprovação de propostas de emenda à Constituição, os denominados limites formais objetivos ou procedimentais, que caracterizam a rigidez da Constituição Federal de 88. É justamente por força desse processo mais solene e dificultoso para a aprovação de emendas que a Constituição brasileira é classificada como uma Constituição rígida. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos abordar aspectos que passam desde o encaminhamento das propostas de emenda à Constituição, regras de quórum de votação, regras de votação propriamente dita, regras de promulgação das propostas de emenda à Constituição, seguindo-se para análise da irrepetibilidade das propostas de emenda rejeitadas. Ok? Então, essa é a nossa abordagem para o terceiro encontro nesse curso sobre reforma constitucional e cláusulas pétreas. Bem, num primeiro momento, é importante destacar que as propostas de emenda à Constituição, nos termos do artigo 60, parágrafos 2º e 3º, deverão ser submetidas a um processo solene, dificultoso de aprovação, com o objetivo de evitar que a nossa Constituição se torne uma Constituição flexível, que possa ser alterada com a mesma simplicidade, com a mesma facilidade das leis comuns, das leis ordinárias e complementares. Por essa razão, a Constituição exige que a proposta de emenda à Constituição, depois de apresentada, seja discutida, votada em 2 turnos de votação em cada casa legislativa separadamente, a chamada sessão bicameral de aprovação das emendas à Constituição. Em cada um desses 2 turnos de votação, sendo 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado, a proposta, a denominada PEC, somente será considerada aprovada se obtiver, no mínimo, 3/5 dos votos dos deputados e senadores em cada um dos turnos de votação. Portanto, percebam, nós estamos falando de, no mínimo, 4 turnos de votação, sendo 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, exigindo-se um quórum muito qualificado, um quórum especial para aprovação das emendas à Constituição. 3/5 dos votos dos membros de cada casa legislativa em cada turno de votação. Bem, então, a partir de agora, nós vamos tratar dos desdobramentos desse processo legislativo mais dificultoso e de algumas questões pontuais e específicas que costumam ser cobradas pelas bancas examinadoras dos concursos públicos no tocante a esse tema relevante da reforma constitucional. Um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar diz respeito ao seguinte questionamento. Esses turnos de votação das PECs são alternados ou não? Vejam, será que após a aprovação de uma PEC em primeiro turno na Câmara dos Deputados, ela já segue alternadamente para a votação em primeiro turno no Senado, depois voltando para o segundo turno na Câmara e seguindo-se disso para o segundo turno no Senado? Não, na verdade não é disso que se trata. Não há alternância entre as casas legislativas
durante os turnos de votação. Portanto, a PEC deverá ser necessariamente, obrigatoriamente aprovada em 2 turnos numa casa e somente depois disso ela será remetida à segunda Casa Legislativa para votação em 2 turnos novamente. Portanto, não há alternância entre as casas legislativas durante os turnos de votação. Tudo bem? O segundo aspecto que merece a nossa consideração diz respeito à eventual existência de um prazo mínimo entre o primeiro e o segundo turno de votação em cada casa legislativa. Bem, atentem-se para esse detalhe, meus amigos. Existe algum interstício temporal mínimo entre o primeiro e o segundo turno de votação na Câmara e no Senado? A Constituição fixa algum prazo mínimo que deva transcorrer entre o primeiro e o segundo turno de votação nas casas legislativas? Na verdade, não há previsão constitucional de um prazo mínimo a ser observado entre os turnos de votação. Mas, regimentalmente, as casas legislativas costumam fixar a exigência de um prazo mínimo entre o primeiro e o segundo turno de votação de uma proposta de emenda à Constituição. Nesse sentido, a Câmara dos Deputados, por exemplo, prevê no seu regimento interno um interstício mínimo de 5 sessões ordinárias entre o primeiro e o segundo turno de votação. O Senado, por sua vez, prevê um prazo de no mínimo 5 dias úteis entre o primeiro e o segundo turno de votação de uma proposta de emenda à Constituição. Isso pode gerar o seguinte questionamento: e se esses prazos regimentais entre o primeiro e o segundo turno de votação de uma PEC não forem observados pelas casas legislativas? Estaremos diante de uma inconstitucionalidade formal da proposta de emenda à Constituição? Eis um questionamento frequente nos concursos públicos. E a resposta é, sem dúvida, negativa. Não há inconstitucionalidade formal na eventual inobservância desses prazos regimentais entre o primeiro e o segundo turno de votação de uma PEC. Isto porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, esses prazos estão previstos apenas no regimento interno das casas legislativas, não se tratando de prazos constitucionais, eles não estão previstos na Constituição. Portanto, a sua eventual inobservância não enseja a declaração de inconstitucionalidade formal de uma proposta de emenda à Constituição, ok? Esse é o primeiro aspecto a ser considerado. Um outro aspecto digno de abordagem é o que diz respeito à seguinte indagação: existe um prazo máximo ou um prazo determinado para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição? Será que a Constituição exige um prazo máximo sob pena de caducar o processo legislativo de reforma constitucional? E a resposta também é negativa. Não há um prazo específico determinado, findo o qual o processo legislativo esteja automaticamente encerrado. Na verdade, o processo de reforma constitucional não tem prazo delineado pela Constituição. Portanto, a aprovação de uma PEC pode levar de apenas algumas semanas até anos tramitando pelas casas legislativas federais. A Constituição não prevê um prazo máximo para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Uma pergunta que costuma surgir relativamente com frequência nos concursos é o que diz respeito à existência de casa iniciadora e casa revisora para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Afinal, existe casa iniciadora e casa revisora em matéria de emenda à Constituição? Bom, tecnicamente não é adequado falarmos em casa iniciadora e casa revisora no processo legislativo das emendas constitucionais. Esses termos, casa iniciadora e casa revisora,
são mais adequados para o processo legislativo das leis ordinárias e complementares, nas quais há uma preponderância da casa iniciadora sobre a casa revisora. No entanto, na aprovação de propostas de emenda à Constituição, é preciso observar uma regra muito simples. Vejam, se a proposta de emenda constitucional, a PEC, for apresentada por 1/3 dos senadores, ela terá início no próprio Senado. Em todas as demais hipóteses, a PEC terá início perante a Câmara dos Deputados. Portanto, sendo a PEC apresentada por 1/3 dos deputados, pelo presidente da República ou por mais da metade das assembleias legislativas estaduais, cada uma representada pela maioria simples de seus membros, o início do processo legislativo da PEC se dará perante a Câmara dos Deputados. Essa é a regra única a ser observada. Então, nós teremos 2 turnos de votação em cada casa legislativa, exigindo-se a observância da sessão bicameral, ou seja, as casas legislativas votam a PEC separadamente, exigindo-se os 3/5 de aprovação em cada turno dessas votações. Além disso, o processo legislativo das propostas de emenda à Constituição passa pela exigência da promulgação das propostas de emenda. Com relação a esse aspecto, a promulgação se dá pelas mesas da Câmara e do Senado, ok? Então, prestem atenção nessa questão que já caiu 1 milhão de vezes nas provas de concursos públicos das carreiras jurídicas. Prestem bem atenção nessa regra. Presidente da República não promulga proposta de emenda à Constituição. Presidente da República não sanciona nem veta proposta de emenda à Constituição. Quem promulga proposta de emenda à Constituição são as mesas da Câmara e do Senado separadamente, nos termos da Constituição, com o respectivo número de ordem, que significa um número que será atribuído à proposta de emenda constitucional. Portanto, a mesa da Câmara promulga, a mesa do Senado promulga, contendo o respectivo número de ordem, que é o número que será atribuído à proposta de emenda à Constituição. Vejam que detalhe interessante, vou falar de 2 aspectos muito relevantes que dizem respeito ainda a esses limites formais ou objetivos para aprovação de propostas de emenda. Vamos falar do aspecto que envolve a alteração substancial da proposta de emenda à Constituição pela segunda Casa Legislativa, quais as consequências de eventual alteração substancial da proposta de emenda aprovada pela primeira Casa, quando essa PEC passar pela segunda Casa Legislativa e ali sofrer alguma alteração significativa. Quais as consequências disso? E no segundo momento, vamos falar sobre a possibilidade da promulgação fracionada da proposta de emenda à Constituição, ok? Sobre o primeiro aspecto, a questão que se coloca é a seguinte: imaginem que uma proposta de emenda à Constituição tenha passado por 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados, onde é aprovada. Ela segue para o Senado e durante as votações no Senado, ela sofre alguma alteração. Algum artigo é suprimido ou algum artigo é modificado da proposta originária aprovada pela Câmara. Neste caso, pergunta-se: eventuais alterações pela segunda Casa Legislativa na PEC originariamente aprovada pela primeira Casa devem levar automaticamente ao retorno da PEC para a primeira Casa para a apreciação das emendas e das alterações feitas pela segunda Casa? Compreenderam o alcance da controvérsia? Pois bem, a resposta é simples. Segundo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, somente em caso de alterações substanciais
pela segunda Casa Legislativa, é que haverá a exigência do retorno da PEC originária para a apreciação da primeira Casa, ou seja, só haverá o retorno da proposta de emenda à Constituição do Senado para a Câmara se o Senado tiver feito alterações significativas, substanciais, que alterem a própria essência da PEC originariamente aprovada pela Câmara. Do contrário, sendo meras alterações redacionais, alterações não substanciais, que não alterem a essência da matéria, que não alterem a unidade de tratamento da matéria, não haverá necessidade de retorno da PEC aprovada pelo Senado à Câmara dos Deputados para revisão das alterações realizadas pelo Senado. Nesse caso, a própria mesa da Câmara e do Senado já poderão promulgar a PEC, ainda que com alterações realizadas pelo Senado, desde que essas alterações, repito, não sejam substanciais. Segue-se disso a própria promulgação da PEC pelas mesas da Câmara e do Senado, sem necessidade de retorno à Câmara dos Deputados. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que chancelou essa praxe legislativa. Segundo o Supremo, não há inconstitucionalidade nessa conclusão. Um segundo aspecto que merece a nossa consideração é o que diz respeito à possibilidade de promulgação fracionada de uma proposta de emenda à Constituição. Imaginem, hipoteticamente, a seguinte situação. Uma proposta de emenda à Constituição é votada, discutida e aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Essa PEC tem 8 artigos, ok? Ela é aprovada, então, com 8 artigos pela Câmara dos Deputados em 2 turnos de votação. Ela segue para o Senado e, durante a votação no Senado, há a supressão de um artigo da PEC originariamente aprovada pela Câmara dos Deputados. Portanto, a PEC fica com 7 artigos. A questão que se coloca é a seguinte: a supressão deste artigo pelo Senado torna obrigatório o retorno da PEC originária à Câmara dos Deputados? E a resposta é negativo. Segundo o Supremo, não há necessidade, obrigatoriamente, automaticamente, não há necessidade de retorno da PEC aprovada pelo Senado, com 7 artigos apenas, para a Câmara dos Deputados. Desde que, atenção, desde que a norma suprimida pelo Senado seja considerada uma norma autônoma, que não interfira e não prejudique a lógica e sistematicidade dos demais 7 artigos aprovados pela Câmara. Portanto, em se tratando de uma norma autônoma, aquela que foi suprimida pelo Senado, e desde que ela não interfira, desde que ela não repercuta, não traga prejuízos para a sistematicidade, para a lógica dos demais 7 artigos, é perfeitamente possível, segundo o STF, a promulgação fracionada da parte sobre a qual já existe consenso entre as 2 casas legislativas. Neste caso, a PEC será encaminhada à promulgação pelas mesas da Câmara e do Senado, sem que haja necessidade de retorno da PEC para a casa iniciadora, a Câmara dos Deputados. Diferentemente, porém, atenção para esse detalhe, diferentemente, porém, se o Senado, ao suprimir o artigo da PEC aprovada pela Câmara, observar que sem esse artigo, a PEC originária, os demais 7 artigos, perdem a lógica, perdem a coerência, perdem sua sistematicidade, porque dependem, estão umbilicalmente relacionados, havendo um nexo de interdependência entre esses 7 artigos e aquele suprimido pelo Senado, neste caso, não haverá possibilidade de
promulgação fracionada da proposta de emenda à Constituição, segundo decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A promulgação fracionada só é possível quando a norma suprimida pela segunda casa se tratar de uma norma autônoma, que não repercuta na coerência e na sistematicidade dos demais artigos. Em se tratando de norma não autônoma e que repercute nas demais normas, não há possibilidade de promulgação fracionada, portanto. Ok? Meus amigos, ainda na sequência do nosso curso sobre reforma constitucional, tratando do processo legislativo, tratando dos limites formais objetivos para a aprovação de uma emenda à Constituição, nós vamos abordar na sequência um princípio que é muito citado pelo Supremo Tribunal Federal e muito cobrado nos concursos públicos. Nós vamos falar especificamente do artigo 60, parágrafo 5º, a partir de agora, quando cuida do princípio da irrepetibilidade das propostas de emenda à Constituição. Bem, o que dispõe o artigo 60, parágrafo 5º? O artigo 60, parágrafo 5º, consagra uma hipótese de irrepetibilidade da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada durante a sessão legislativa. Segundo o artigo 60, parágrafo 5º, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposição dentro da mesma sessão legislativa em que tiver sido rejeitada ou prejudicada. Essa norma, aparentemente inofensiva, aparentemente sem grande significado, na verdade, ela consagra um grande princípio do processo legislativo da reforma constitucional. Trata-se do princípio da irrepetibilidade das PECs rejeitadas ou havidas por prejudicadas, denominação que lhe foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Quais as consequências desse princípio? Vejamos. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é uma sessão legislativa ordinária para que possamos compreender em toda a sua plenitude o princípio da irrepetibilidade. A sessão legislativa a que se refere o artigo 60, parágrafo 5º, é a sessão legislativa ordinária, que está prevista pelo artigo 57 caput da Constituição. Segundo o artigo 57 caput da Constituição Federal, uma sessão legislativa ordinária se reparte ou se biparte em dois períodos legislativos distintos. Então, uma única sessão legislativa ordinária se biparte em 2 períodos legislativos. O primeiro período legislativo é aquele que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho. E o segundo período legislativo é o que vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. Portanto, atenção para esse detalhe, uma sessão legislativa ordinária, na verdade, contempla 2 períodos legislativos distintos, sendo que esses 2 períodos legislativos estão integrados dentro da mesma sessão legislativa ordinária. Sessão legislativa ordinária equivale a 1 ano legislativo e não se confunde com legislatura. Legislatura equivale ao prazo de duração do mandato de um deputado federal, que é de 4 anos. Portanto, não confundam sessão legislativa com legislatura, que são coisas completamente diferentes. Tudo bem? Então, agora sim, nós temos condições de compreender a amplitude do princípio da irrepetibilidade de uma PEC. Examinem comigo a seguinte situação. Imaginem que uma proposta de emenda à Constituição tenha sido rejeitada ou havida por prejudicada no dia 2 de fevereiro de 2015, ok? 2 de fevereiro de 2015. A questão que se coloca é a seguinte: essa proposta de emenda à Constituição pode voltar a ser apresentada
no mês de dezembro do mesmo ano legislativo? Evidente que não, pois estaremos diante da mesma sessão legislativa ordinária, em que pese num segundo período legislativo, no período legislativo distinto, mas ainda dentro da mesma sessão legislativa ordinária. Um segundo exemplo hipotético: proposta de emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada em fevereiro de 2015. Essa mesma PEC, contendo a mesma matéria, pode voltar a ser apresentada no mês de janeiro de 2016? Observem, janeiro de 2016. Nós já estamos num ano legislativo subsequente ou ainda não? Essa questão já apareceu em provas de concurso também. Cuidado com essa pegadinha, meus amigos. Atenção para esse detalhe. Segundo o entendimento que prevalece na jurisprudência e na doutrina, o mês de janeiro do ano subsequente considera-se ainda como parte integrante da sessão legislativa ordinária do ano anterior, já que a sessão legislativa ordinária somente se inicia efetivamente em 2 de fevereiro de 2016. Portanto, neste exemplo mencionado, também não será possível a apresentação de proposta de emenda à Constituição que fora rejeitada em fevereiro de 2015, no mês de janeiro de 2016, pois ainda estaremos diante do mesmo ano legislativo, da mesma sessão legislativa ordinária, para efeitos de incidência do princípio da irrepetibilidade. Essa PEC só poderá voltar a ser apresentada a partir de 2 de fevereiro de 2016 para frente. Tudo bem? Ainda no tocante aos limites formais, objetivos e especificamente falando sobre o princípio da irrepetibilidade das PECs, é importante destacar a figura da PEC substitutiva e a sua repercussão diante do princípio da irrepetibilidade. A PEC substitutiva foi uma praxe legislativa que foi chancelada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, na prática, vejam o que acontece durante a tramitação de uma PEC pelas casas legislativas, só para que vocês entendam em que consiste a figura da PEC substitutiva. Um dos legitimados do artigo 60, incisos 1, 2 e 3, apresenta uma proposta de emenda à Constituição perante a Casa Legislativa. Uma vez apresentada a PEC, ela é distribuída a um relator, ela é distribuída por sorteio a um relator. O relator, normalmente um deputado, um senador, o que ele faz? Ele manda extrair cópias dessa proposta de emenda à Constituição e, como relator, manda distribuí-la aos seus pares, para que eles possam, querendo, apresentar sugestões, emendas ao texto da PEC originariamente apresentada. Muitas vezes, os parlamentares apresentam tantas emendas ao texto originário que, na verdade, se tem uma nova PEC, né? São tantas as alterações sugeridas e que o relator passa a condensar, ele condensa essas sugestões num único texto que passa a ser denominado de PEC substitutiva. E o que passa a tramitar dali em diante é a PEC substitutiva e não mais a PEC originária. A PEC originária fica apensada ao processo legislativo, mas o que passa a ser discutido e votado é a PEC substitutiva, contendo essas alterações já sugeridas pelos deputados ou senadores. Pois bem, olha essa questão de concurso público, atenção para essa questão cobrada no concurso do Ministério Público do Distrito Federal e Território de 2014. Atenção para essa questão. Se uma das casas do Congresso rejeitar a PEC substitutiva a uma proposta de emenda à Constituição, não pode haver nova deliberação da proposição original na mesma sessão legislativa. Certo ou errado? Questão cobrada no 29º concurso para promotor de justiça do MPDFT.
A pergunta é a seguinte, meus amigos. Imaginem que a PEC substitutiva que está sendo discutida e votada seja rejeitada ou havida por prejudicada durante a sessão legislativa. Será que, neste caso, será possível retomar a discussão da PEC originária dentro da mesma sessão legislativa ordinária? Aquela PEC que estava pensada, que era a PEC originária, ela pode voltar a ser apresentada dentro da mesma sessão legislativa ordinária? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há qualquer óbice à reapreciação da PEC originária dentro da mesma sessão legislativa ordinária. O Supremo Tribunal Federal chancelou a praxe legislativa, segundo a qual a rejeição da PEC substitutiva não impede a reapreciação da PEC originária dentro da mesma sessão legislativa ordinária. O fundamento do Supremo Tribunal Federal foi o seguinte: em que pese a PEC substitutiva tratar substancialmente do mesmo tema da PEC originária, são tantas as alterações introduzidas numa PEC substitutiva que se deve considerá-la como se fosse uma nova PEC, como se fosse uma PEC diversa. Razão pela qual não incide, neste caso, a vedação decorrente do princípio da irrepetibilidade prevista pelo artigo 60, parágrafo 5º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal permite, portanto, que, na hipótese de rejeição da PEC substitutiva, os parlamentares voltem a deliberar, discutir, votar e até aprovar a PEC originária, ainda que dentro da mesma sessão legislativa ordinária. Nós estamos aqui diante de uma exceção ao princípio da irrepetibilidade das propostas de emenda à Constituição. Um outro aspecto que merece a nossa consideração e pelo qual eu lhes peço a devida atenção é o que diz respeito ao seguinte questionamento. Esse princípio da irrepetibilidade só existe no processo legislativo da PEC? Nós só temos irrepetibilidade no processo legislativo de proposta de emenda à Constituição? Então, tome nota disso que eu vou lhes dizer. Isso aqui é um macete para que vocês possam decorar e não se esqueçam dessa abordagem que eu vou fazer a partir de agora. O princípio da irrepetibilidade não é exclusivo das propostas de emenda à Constituição. Tudo bem? Olha só, a questão que merece a nossa atenção a partir de agora é a que diz respeito à aplicação do princípio da irrepetibilidade a outras espécies normativas. Como eu disse, ela não é aplicável exclusivamente às propostas de emenda à Constituição. Realmente nós temos o princípio da irrepetibilidade também no processo legislativo das medidas provisórias, das leis ordinárias e das leis complementares. No caso das medidas provisórias, o princípio da irrepetibilidade está previsto no artigo 62, parágrafo 10 da Constituição, e por força dele é vedada a reedição de medida provisória dentro da mesma sessão legislativa em que tiver sido rejeitada ou prejudicada por perda de eficácia decorrente de sua não apreciação pelas casas legislativas. O artigo 67 da Constituição Federal consagra igualmente o princípio da irrepetibilidade para o processo legislativo das leis ordinárias e das leis complementares. Porém, aqui, meus amigos, fiquem atentos, porque o princípio da irrepetibilidade tem exceção, ele é relativo, diferentemente do princípio da irrepetibilidade das PECs, que é absoluto, tem caráter absoluto. Em que consiste a relativização do princípio da irrepetibilidade no processo legislativo das leis ordinárias e complementares? Acompanhe comigo a redação do artigo 67 da Constituição Federal.
A matéria constante de projeto de lei rejeitado ou havido por prejudicado não poderá ser objeto de nova deliberação dentro da mesma sessão legislativa ordinária, salvo se houver pedido expresso da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Ora, essa redação do artigo 67 evidencia que nós também temos como regra a aplicação do princípio da irrepetibilidade no processo legislativo das leis ordinárias e das leis complementares, de forma que a rejeição ou a prejudicialidade de um projeto de lei ordinária ou de um projeto de lei complementar não deve permitir, por regra, que essa matéria volte dentro da mesma sessão legislativa ordinária através de um novo projeto de lei ordinário ou complementar. Mas aí o artigo 67 abre uma exceção, quando explicitamente prevê, salvo se houver pedido expresso da maioria absoluta dos membros de quaisquer das casas do Congresso Nacional. Significa dizer o seguinte: o projeto de lei ordinária ou complementar rejeitado ou havido por prejudicado não voltará como regra dentro da mesma sessão legislativa ordinária. Mas, se houver pedido expresso da maioria absoluta dos membros de quaisquer das casas do Congresso Nacional, a mesma matéria poderá voltar, sob a forma de projeto de lei ordinária ou complementar, dentro da mesma sessão legislativa ordinária. Por isso, a irrepetibilidade tem caráter relativo no processo legislativo das leis ordinárias e das leis complementares. No caso das propostas de emenda à Constituição e das medidas provisórias, a irrepetibilidade tem caráter absoluto. Isso significa o seguinte: significa que a PEC ou a medida provisória rejeitada ou havidas por prejudicadas não poderão voltar dentro da mesma sessão legislativa ordinária, nem mesmo que haja pedido expresso da maioria absoluta de quaisquer dos membros das casas do Congresso Nacional. A irrepetibilidade das PECs e das medidas provisórias tem caráter absoluto. A matéria só poderá voltar em sessão legislativa ordinária subsequente. Ok? Resumidamente, esse é o princípio da irrepetibilidade aplicável ao processo legislativo das emendas, das medidas provisórias, das leis ordinárias e complementares. Bem, agora eu quero trazer mais um aspecto muito interessante, que é o que diz respeito à dualidade das sessões legislativas e suas repercussões no tocante ao princípio da irrepetibilidade da PEC. Vejam só, o artigo 60, parágrafo 5º, dispõe que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá voltar dentro da mesma sessão legislativa ordinária. O artigo 60 se refere a uma sessão legislativa que é a sessão legislativa ordinária. Diante disso, surge o seguinte questionamento: será que essa PEC rejeitada ou havida por prejudicada pode voltar numa eventual convocação de uma sessão legislativa extraordinária? Bem, nós sabemos que a Constituição Federal consagrou a dualidade de sessões legislativas, né? No artigo 57, caput, a Constituição consagra a sessão legislativa ordinária, que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, como já visto. No entanto, o artigo 57, parágrafo 6º, prevê que é possível, excepcionalmente, a convocação de uma sessão legislativa extraordinária mediante solicitação de determinados órgãos aos quais a Constituição
outorgou legitimação para tanto. Então, excepcionalmente, se houver convocação de uma sessão legislativa extraordinária pelos órgãos que a Constituição legitimou a tanto, nos termos do artigo 57, parágrafo 6º, será que neste caso será possível a reapreciação da proposta de emenda à Constituição já rejeitada ou havida por prejudicada na sessão legislativa ordinária? Perceberam como a questão é diferente aqui? Pois bem, em doutrina, atenção, em doutrina tem havido entendimento de que, diante da omissão do texto constitucional, é possível a reapreciação de proposta de emenda à Constituição, rejeitada ou havida por prejudicada na sessão legislativa ordinária, na eventual convocação de uma sessão legislativa extraordinária. Não haveria vedação nesse sentido. Pelo contrário, a Constituição teria consagrado um sistema de dualidade das sessões legislativas, de forma que a rejeição da PEC na sessão legislativa ordinária não obstaria a apreciação da mesma PEC numa sessão legislativa extraordinária. No entanto, meus amigos, eu quero deixar bem claro que não há, a respeito do tema, posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O STF não se manifestou a respeito desse assunto, sendo que apenas em doutrina há autores como Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo, que sustentam a possibilidade de apreciação de PEC rejeitada ou havida por prejudicada dentro de uma sessão legislativa extraordinária, quando ela tiver sido rejeitada na sessão legislativa ordinária. Isso tendo por fundamento a dualidade das sessões legislativas que foi consagrado pela Constituição Federal de 1988. Ok? Muito bem, fechamos então o tema dos limites formais para a aprovação de propostas de emenda à Constituição. Com isso, nós encerramos o tema da reforma constitucional, dos limites formais subjetivos e dos limites formais objetivos para a aprovação de propostas de emenda. E, na sequência, nós já vamos dar início ao estudo dos limites materiais à reforma constitucional. Ou seja, nós vamos começar a falar sobre o tema das cláusulas pétreas. Esse tema que é tão estudado, tão analisado, tão debatido pela doutrina, pelo Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, é extremamente relevante para a aprovação nos concursos públicos das carreiras jurídicas. É um tema de alto questionamento nas provas dos concursos públicos, das carreiras da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, das Procuradorias, todas as carreiras jurídicas, sempre há alguma questão envolvendo o tema das cláusulas pétreas, ok? Pois bem, nós vamos dar início a esse tema a partir do seguinte questionamento. Realmente existem cláusulas pétreas? O questionamento pode parecer óbvio, né? pode parecer até esdrúxulo em certa medida. Existem cláusulas pétreas? Ora, afinal, nós estudamos cláusulas pétreas em todos os livros. O Supremo diz que existem cláusulas pétreas. Então, por que o professor pergunta se existem cláusulas pétreas? Bem, porque esse questionamento é um questionamento formulado em alto nível pela doutrina do direito constitucional comparado. Há autores como Jorge Miranda, em Portugal, e no Brasil, professores como Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e em menor escala, o professor Raul Machado Horta, que advogam a tese de que, na verdade, não existem cláusulas pétreas. Não existe um núcleo constitucional intangível, aquele núcleo constitucional material que não possa ser suprimido em nenhuma hipótese do texto constitucional através de um processo de reforma. Esses autores, o grande autor do tema é Jorge Miranda, defendem que não haveria possibilidade
de uma geração de legisladores constituintes vincular todas as futuras gerações, de forma que não seria ético, não seria correto que uma geração da sociedade vinculasse todas as futuras gerações à sua ideia de direito manifestada na Constituição originalmente aprovada. De forma que aquelas matérias que hoje estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º, e nos parecem caras, extremamente relevantes, como de fato são o artigo 60, parágrafo 4º, consagra as nossas cláusulas pétreas explícitas, podem, segundo Jorge Miranda, segundo Manuel Gonçalves Ferreira Filho, podem, com o passar dos anos, tornar-se obsoletas, ultrapassadas, impedindo o progresso da sociedade em diversos aspectos, como o aspecto cultural, econômico, social, político, jurídico. Nesse sentido, esses autores vão defender, olha só que interessante essa ideia que eles advogam, mas que não é, absolutamente não é, a tese majoritária adotada no Brasil. Eles advogam que a vontade dos mortos não pode prevalecer sobre a vontade dos vivos. Uma geração que aprova um núcleo constitucional intangível não pode pretender vincular todas as futuras gerações de legisladores. Então, esses autores vão dizer o seguinte, olha, nós reconhecemos que o núcleo do artigo 60, parágrafo 4º, consagra, sim, um elenco de matérias muito relevantes, tão relevantes que estão acima da média das demais normas constitucionais. Mas não concordamos com a absoluta impossibilidade de sua supressão do texto constitucional. Essas matérias merecem sim atenção e até podem ser suprimidas do texto constitucional, através de um processo legislativo ainda mais solene, ainda mais dificultoso do que aquele processo legislativo de alteração das demais normas da Constituição. A esse processo, Jorge Miranda denomina dupla revisão ou dupla reforma. É a teoria da dupla revisão ou dupla reforma. Em que consistiria a possibilidade de dupla revisão ou dupla reforma que não foi adotada no Brasil pelo STF e nem pela doutrina majoritária? Mas nós precisamos frisar em que consiste a teoria da dupla revisão ou dupla reforma, porque ela é sistematicamente cobrada nos concursos. Vejam só, a dupla revisão ou dupla reforma consistiria na possibilidade de supressão das atuais cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, a partir não de uma emenda constitucional, mas de duas emendas apresentadas de forma subsequente. Vejam, eu vou exemplificar para ficar mais fácil a compreensão da teoria da dupla revisão ou dupla reforma. Segundo Jorge Miranda, segundo Manuel Gonçalves Ferreira Filho, não seria possível que uma única emenda suprimisse do artigo 60, parágrafo 4º, a forma federativa de Estado e implementasse desde logo um Estado unitário entre nós. Não seria possível, porque essa única emenda esbarraria na atual redação do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, que consagra a forma federativa de Estado. No entanto, para esses autores, se fossem apresentadas duas emendas constitucionais de forma subsequente, seria possível a instituição ou a nova instituição de um Estado unitário entre nós, exemplificativamente. Então, a primeira emenda se limitaria a revogar o atual artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, porque na concepção desses autores não há cláusulas pétreas, simplesmente não existem cláusulas pétreas, e, uma vez revogada a atual redação do 60, parágrafo 4º, inciso 1, uma segunda emenda apresentada logo na sequência já poderia instituir novamente um Estado unitário entre nós, porque
não mais existente o impedimento da forma federativa de Estado. Segundo esses autores, esse processo ainda mais dificultoso e solene para a supressão das nossas chamadas cláusulas pétreas seria denominado de teoria da dupla revisão ou dupla reforma. Tudo bem? Atenção para o que eu vou lhes dizer agora, meus amigos. A teoria da dupla revisão ou da dupla reforma constitucional não foi adotada nem pelo Supremo Tribunal Federal, muito menos pela doutrina majoritária do direito constitucional brasileiro. Os autores brasileiros e o STF rechaçam com veemência a aplicação da teoria da dupla revisão ou da dupla reforma constitucional entre nós, de forma que a vedação à dupla revisão, a vedação à dupla reforma, que poderia ensejar a revogação das nossas cláusulas pétreas, é considerada uma verdadeira cláusula pétrea implícita. A vedação da dupla revisão é uma cláusula pétrea implícita. Tudo bem? Que fique bem claro, portanto, trata-se de uma matéria muito relevante para os concursos, uma matéria discutida no âmbito dogmático, mas o Supremo e a doutrina majoritária não adotaram a ideia da dupla revisão ou dupla reforma defendida por Jorge Miranda e por Manuel Gonçalves Ferreira Filho, entre alguns outros autores. Bem, ainda no que toca ao estudo das cláusulas pétreas, qual seria o fundamento das cláusulas pétreas? Considerando que nós adotamos as cláusulas pétreas como um verdadeiro núcleo constitucional intangível ou insuscetível de supressão, qual seria o fundamento das cláusulas pétreas? Bem, o fundamento das cláusulas pétreas reside no fato de que elas sintetizam a própria ideia de direito presente na sociedade que elaborou o documento constitucional. As cláusulas pétreas resumem a própria essência do projeto constitucional. Elas exprimem a própria identidade básica de uma Constituição, de forma que qualquer tentativa de suprimir ou abolir uma cláusula pétrea encerraria a ruptura de todo o sistema constitucional. Qualquer proposta de emenda tendente a abolir uma cláusula pétrea causa um abalo sísmico de toda a estrutura constitucional, acarretando o risco de uma ruptura da ordem constitucional. Por essa razão, as cláusulas pétreas constituem um verdadeiro núcleo constitucional intangível, que não pode ser suprimido em nenhuma hipótese, segundo o entendimento que prevalece entre nós. Bem, para finalizar esse nosso terceiro encontro, é importante destacar o caráter contramajoritário das cláusulas pétreas. Em que consiste o caráter contramajoritário das cláusulas pétreas? Significa simplesmente que o poder constituinte originário, ao elencar o artigo 60, parágrafo 4º, aquelas matérias que são consideradas cláusulas pétreas, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais, o legislador constituinte originário lançou mão de um mecanismo de caráter contramajoritário. Trata-se da ideia segundo a qual a sociedade que elaborou a Constituição de 88 criou ali no 60, parágrafo 4º, um mecanismo de autodefesa contra si mesma. A sociedade ali instituiu um mecanismo de autodefesa contra si mesma, evitando-se que, seduzida por paixões políticas ocasionais ou por maiorias políticas momentâneas, seduzida pelos discursos políticos momentâneos, possam ser suprimidas essas cláusulas pétreas através de um processo de reforma constitucional. Portanto, trata-se de um mecanismo de caráter contramajoritário em que a sociedade se autoimpôs esse limite, mesmo contra novas maiorias,
mesmo em face de eventuais novas maiorias que queiram suprimir essas cláusulas pétreas. Esse é um mecanismo de caráter contramajoritário, um mecanismo de autodefesa instituído pela sociedade contra si mesma e suas eventuais possibilidades de sedução por paixões políticas ocasionais, por maiorias políticas ocasionais ou momentâneas. Agradeço pela atenção e os convoco para o nosso próximo encontro, desejando desde logo bons estudos. Obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.